Olá, amados de Deus. É uma alegria estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho da graça de Deus, do Deus que se fez carne, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, Emmanuel. E, através da sua graça, ele vem habitar em nós. Cristo em vocês é a esperança da glória. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Quero que você entenda que é um aliado nosso. Você pode ser um aliado nosso. E nós gostaríamos de contar realmente com a sua participação efetiva aqui no nosso programa, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha a custos de produção, custos para a manutenção na TV, e nós contamos muito com as suas orações para que Deus nos mantenha firmes para divulgar esta mensagem, e você também, para que você divulgue este programa para mais gente e mais gente conheça deste Evangelho da graça de Deus. Nós vamos logo para uma palavra mais íntima, mas agora você vai ter um momento de meditação, um devocional, e logo a gente volta. Olá, graça e paz. Hoje o nosso tema é somente a graça. Há um hino mundialmente conhecido chamado Maravilhosa Graça. Sua letra expressa a gratidão de um coração cheio da graça de Deus, assim como a declaração do que significa essa graça maravilhosa. No último versículo da Bíblia está escrito: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Um pecador não é salvo por suas obras, mas somente pela graça de Deus. Mas o que é graça? Graça é favor imerecido. Isso significa que nada que um pecador fizer pode lhe atribuir mérito para obter a salvação de Deus, e que não há nada de si que possa cooperar em sua salvação, pois a salvação eterna é um dom exclusivo de Deus para os indignos. Paulo escreveu aos Efésios: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E o versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. O que significa estar morto e o que significa estar vivo? Todo homem e mulher e criança nascidos em Adão, ou seja, nascidos nesse mundo, são pecadores. Nos versículos 2 e 3 de Efésios capítulo 2, Paulo diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que significa estar morto em delitos e pecados? Em primeiro lugar, isso significa estar sob condenação. Antes de Cristo, estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Deus havia dito a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois caso comesse, morreria. A morte é a penalidade para o pecado. Quando quebramos a lei divina, nos tornamos culpados perante este Deus Santo e responderemos perante a sua justiça.
Em segundo lugar, estar morto significa estar debaixo do jugo do pecado. Aqueles que não nasceram de novo servem a 3 mestres. O mundo, seguir o curso deste mundo, a carne, todos nós vivíamos segundo as paixões da nossa carne, realizando os desejos do corpo e da mente. E o diabo, seguindo o príncipe do poder do ar, da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Em terceiro lugar, estar morto significa que estávamos sob a ira de Deus. Paulo usa a expressão, por natureza, filhos da ira. Significa que está numa condição de inimizade com Deus desde o nascimento por causa do pecado. Muitos querem acreditar que o ser humano é basicamente bom. É uma crença de que as condições de educação adequada e bons exemplos, se estiverem presentes na criação de uma pessoa, esse também terá uma índole correta. Por isso, é necessário que o próprio Deus de vida dê vida a alguém para que esse receba a salvação. Assim como lemos em Efésios 5 e 6, que estávamos mortos em nossos delitos e agora Jesus nos deu vida juntamente com Ele mesmo na sua ressurreição. Porque Deus faz um morto espiritual ganhar vida, não é por causa de suas obras. Deus nos deu vida por causa da sua misericórdia e de seu grande amor com que nos amou. A fonte da minha salvação é a Trindade Santa. A Bíblia diz, estou crucificado com Cristo, logo vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a vida que vem por meio da graça de Deus. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Mais um programa sobre a salvação da alma. Nós temos ainda alguns pela frente. A gente tem falado aqui sobre a salvação do nosso espírito. Nós fomos salvos lá pela obra de Cristo, pela sua morte e ressurreição, quando Ele nos incluiu no seu corpo lá na cruz, fazendo-nos morrer juntamente com Ele e ressuscitando-nos, dando-nos um novo coração, uma nova vida. Esta é a salvação do nosso espírito que estava morto em delitos e pecados. Nós estávamos separados de Deus. O homem natural, ele está desligado de Deus desde o Jardim do Éden. Nós fomos desconectados por causa do pecado. O pecado nos separa de Deus. Mas Jesus fez uma obra para salvar o nosso espírito que estava morto. E agora nós fomos salvos. Você se vê como um salvo em Cristo Jesus? Você foi regenerado por meio do Espírito Santo, através da palavra, do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo? Então, você é uma nova criatura e foi salvo da condenação do pecado. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o que afirma as Escrituras. Mas nós temos uma alma. E esta alma, ela tem um acúmulo de maldades. Ela tem um histórico cheio de problemas. Nós temos, então, essa salvação que implica numa renovação permanente da mente. Esta salvação é a salvação pela vida de Cristo. A salvação do nosso espírito foi pela morte de Cristo e a sua ressurreição, e agora, pela vida de Cristo implantada em nós pelo Espírito Santo, a salvação da nossa alma. E depois nós teremos a salvação do nosso corpo, um corpo glorificado, quando nós não viveremos mais na presença do pecado. A salvação da alma, portanto, é uma permanente renovação da nossa mente.
não se conformando com o século, com esta época, com a secularização dessa época, mas que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mentalidade que vem do céu, que vem do alto, pensando as coisas que são do alto, a fim de que vocês e eu, para que nós possamos vivenciar diariamente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi isto que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 12, versículo 2. O grande problema desse assunto da salvação da alma é a dureza da nossa alma. Em razão de nossa vida pregressa, de nossa vida passada, a alma traz um histórico de autossuficiência, de independência, que não é fácil de ser tratado. É muito difícil. Nós temos tocado nesses pontos aqui, repetido isso, porque a repetição é o único processo pedagógico que pode realmente ser trazido de novo e de novo, para que nós pensemos e repensemos e tratemos desse assunto com mais seriedade. Todo aquele que aprendeu a viver pelo poder da sua alma, ele não desaprende de uma hora para outra. Ele precisa de um tempo, ele precisa de um tratamento, ele precisa de muitas vezes ser ensinado e repetido e meditar nesse assunto para que aquilo seja incorporado, internalizado e assim nós possamos trabalhar concomitantemente com o Espírito Santo para a libertação da nossa alma. É preciso que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos frustre, Ele frustre a nossa alma e leve à desconsideração de si mesmo, essa tendência de independência que nós temos, de achar que podemos nos autogovernar, que podemos nos autodirigir. Isso aí é muito prejudicial, porque nós somos finitos e não temos a plenitude do horizonte. Aquelas almas que são autossuficientes, elas precisam que Deus trate rigorosamente com a sua altivez, com a sua arrogância, para levar à humilhação, para humilhar, a fim de que nós possamos ganhar a dimensão de que a vida cristã é uma vida de dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse caso, Deus vai trabalhando, como Ele trabalhou na vida de Jó. Jó era um homem justo, era um homem temente a Deus, era um homem que se desviava do mal, era um homem cheio de qualidades. Mas o que Jó tinha que precisou passar por tanto problema? A Bíblia nos mostra que Jó era um homem justo com a sua própria justiça. Ele diz que Deus quis achar nele pecados, mas ele não tinha nenhum pecado. Olha aqui só, ele diz, nenhum pecado. A minha justiça, diz ele, me apegarei e não alargarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Há um texto lá que diz que ele pretendia ser mais justo do que Deus. E de fato ele era um homem íntegro, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que se desviava do mal, mas ele era cheio de justiça própria. E a nossa justiça própria
ela é considerada na Bíblia como trapos de imundícia, como panos podres de menstruação, como algo fétido, sujo, nojento. A nossa justiça própria, ela nos causa muitos males. Então, Deus teve que trazer muitas marteladas em cima de Jó para quebrantá-lo. E no final da vida, depois de Deus fazer 70 perguntas para ele e ele não saber responder nenhum, ele chegou à conclusão que ele falou coisas altivas, coisas maravilhosas demais para ele, e ele põe a mão na boca e depois ele diz assim: eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza, porque eu só conhecia o Senhor de ouvir dizer. Deus precisou quebrantar Jó profundamente. Aqueles que são mais capazes, aqueles que são mais sábios, mais cheios de conhecimentos, Deus precisa frustrá-los insistentemente para que eles acabem dependendo totalmente da suficiência de Cristo. Essa salvação, ela requer despojamento, ela requer renúncia, ela requer abdicação. A Bíblia diz, eu já falei isso no outro vídeo, que Deus resiste aos soberbos, mas Ele não é indiferente aos soberbos. Ele resiste aos soberbos. Ele não deixa a coisa para lá. Nós precisamos de ser quebrantados no nosso estilo de alma arrogante que pensa que pode governar o mundo. Eu vou dar uma paradinha aqui e já já a gente volta. Então, um eu dominador, um eu que acha que pode controlar tudo, esse eu precisa ser crucificado, porque não tem outra forma de libertar do eu senão a co-crucificação com Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos diz assim: porque eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. A fé no Filho de Deus é a fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isto aqui é uma obra maravilhosa. O meu velho homem foi crucificado com Cristo, meu eu foi crucificado com Cristo, mas a minha natureza terrena não foi crucificada com Cristo. E aí tem uma série de coisas nesta alma que precisa ser quebrantada, que precisa ser erradicada. E só depois que inicia este processo é que nós podemos ser tratados por Deus para que nós possamos ser vasos úteis na obra de Deus. Nós não podemos desconsiderar que a salvação da nossa alma implica numa obra permanente de quebrantamento.
de esvaziamento, de tirar de nós todo o acúmulo de maldade, todo o histórico que nós temos no nosso ser. E para que nós possamos dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim, pois Cristo é a chave do processo de crescimento espiritual. É preciso que nossa própria força, nossa capacidade, nossas habilidades, nossa autoconfiança chegue ao fim e nós possamos depender e esperar inteiramente na suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que possamos ser usados em plenitude para a glória de Deus, Deus tem que fazer essa obra em nós. Enquanto houver algum resquício desta egolatria em nós, desse egoísmo em nós, o Senhor estará trabalhando para nos quebrantar, a fim de nos salvar de nós mesmos. Ouvi alguém dizer que se orgulhava da sua humildade. Que coisa mais estranha. Santo Agostinho diz que a humildade é uma qualidade que aquele que tem não sabe que tem, porque no dia que ele souber que a tem, ele acaba se orgulhando da sua humildade. E então tem que ser retirado de nós toda a ideia de importância, de reconhecimento, de necessidade de apreciação. A salvação do Espírito visa nos salvar da condenação do pecado. Nós estávamos separados de Deus, nós estávamos desconectados de Deus. Mas agora, por meio da obra de Cristo, nós fomos plugados nele, nós fomos conectados nele. Há uma ligação, Cristo vive em mim, mas a nossa alma precisa ser salva do seu histórico, de suas lembranças, de suas crises, de seus temperamentos, de sua ansiedade. E aí vai a operação de Deus salvando do poder do pecado em nosso modo de viver. Salvos de nós mesmos. Este é um milagre da graça de Deus diariamente. Salvos de mim, das minhas cobranças, das minhas críticas, das minhas manias, daquela linguagem rasteira que eu fico falando todo dia, criticando, sofrendo. Eu preciso ser salvo de mim. Saulo, o apóstolo de Cristo, Saulo, depois da sua conversão, ele tentou trabalhar para Deus. Ele já saiu da casca do ovo, piando e querendo converter os judeus de Damasco a Cristo, na força da sua alma. E a Bíblia mostra como ele queria fazer tudo do jeito dele. E Saulo, porém, mais tarde se fortalecia e confundia os judeus que moravam ali em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Ele estava lá tentando convencer os judeus que Jesus era o Cristo. E logo em seguida, os judeus começaram a caçá-lo e ele teve que fugir de Damasco. E ele desaparece por um tempo. Saulo, que significa o desejado, saiu do mapa por uns 3 anos. E quando ele reaparece como Paulo. E Paulo significa o menor.
e ele voltou com outra cara e outra postura. Ele desaparece como o Saulo, o desejado que quer fazer a obra de Deus pela sua própria capacidade, e ele volta como Paulo, o menor, o pequeno, e volta com outra postura. Agora ele não quer mais trabalhar para Deus. Ele não quer trabalhar fazendo o trabalho para Deus, pois ele percebe que é Deus que trabalha nele e é Deus que trabalha por meio dele. A sua alma havia se tornado uma alma pequena, uma alma menor, dependente de Deus, esperando em Deus. O Saulo, que representa também o Saul, o primeiro rei, aquele rei que fazia e queria fazer, agora ele é o Paulo, o minúsculo, mas grande no sentido da sua dependência de Deus. Saulo sumiu, Cristo apareceu em Paulo. Isso é uma mudança maravilhosa. Vejamos o que ele disse, o que agora eu sou, ele diz assim, deve-se inteiramente à graça de Deus, que Deus derramou sobre mim e que não fui inútil. Eu trabalhei com mais dedicação do que qualquer outro apóstolo. No entanto, não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Ele diz isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Você vê como é que a coisa é? Saiu Saulo, entrou Paulo. Saiu o egoísmo, entrou Cristo. A salvação da alma tem este propósito. Talvez João Batista nos dê a pista. Ele deve se tornar cada vez maior, isto é, Cristo, e eu cada vez menor. Cristo cresça e que eu diminua, ou como disse uma irmãzinha, que Cristo cresça e eu desapareça. Charles Spurgeon, um pregador inglês, ele disse: quanto mais elevado estiver o homem na graça, menor ele será aos seus próprios olhos. Crescer na graça é crescer para baixo, é ver mais de Cristo e menos de si mesmo. É ser humano, é aquele ser humano que é menos ilustre e que Cristo é mais nele. A presunção é a doença da alma humana mais difícil de ser curada. Dentre todos os tolos, o presunçoso é o pior. Uma boa opinião acerca de si mesmo é a ruína de toda virtude. Nós precisamos crescer em esvaziamento. E é isso que a salvação da graça, da alma propõe. Crescer em ser nada, para que Cristo seja tudo em nós. É isto que de fato é a verdadeira obra do Evangelho. Eu espero que você cresça na graça e que a sua alma seja salva todo dia para menos de você e mais de Cristo, e mais de Cristo, e mais de Cristo. Receba o nosso abraço e até o nosso próximo programa, se o Senhor assim permitir. De coração para coração. Amém.